Se a sua vida virasse um filme, você assistiria até o final? Teve uma noite que eu fiquei 45 minutos decidindo o que pedir no delivery. 45 minutos para escolher comida. Eu abria um aplicativo, fechava, abria outro, comparava preços de coisas que eu nem queria tanto, lia a avaliação de restaurante às 11 da noite como se fosse uma decisão que ia mudar alguma coisa. E de repente, no meio daquilo tudo, eu parei. Não porque escolhi o que pedi, mas porque percebi que não estava com fome de comida nenhuma. Eu estava com fome de outra coisa. E não sabia o nome do que era. Esse vídeo é sobre isso. Não sobre delivery, não sobre decisões ruins. Sobre o que acontece quando você para de verdade e olha para a sua própria vida como se fosse a primeira vez que a vê. E se a sua vida virasse um filme agora mesmo, você teria coragem de assistir até o final? Eu sempre fui o tipo de pessoa que pensa muito antes de fazer qualquer coisa. Quando era mais novo, eu achava que isso era inteligência, que eu era cuidadoso, criterioso, que eu não tomava decisões por impulso como os outros. Mas com o tempo, eu fui percebendo uma coisa que era difícil de admitir. Eu não pensava tanto porque era cuidadoso. Eu pensava tanto porque estava com medo. Medo de errar. Medo de arrepender, medo de tomar uma decisão e ela provar de forma definitiva e irrevogável que eu havia escolhido o caminho errado, que eu havia desperdiçado tempo, dinheiro, energia, anos em algo que não valia. Então eu ficava pensando, e pesquisando mais um pouco, e conversando com mais uma pessoa, e esperando o momento certo que nunca chegava da forma que eu imaginava. Teve um momento específico que eu lembro até hoje. Eu tinha uma oportunidade na minha frente, uma dessas que você sabe lá no fundo que não volta do mesmo jeito. E eu fiquei tão dentro da minha própria cabeça, tão enrolado nos meus próprios essis, que quando eu finalmente estava pronto para dizer sim, o momento já tinha passado. E eu fiquei parado na mesma cadeira onde tinha começado a pensar, sem ter feito nada, sem ter chegado a lugar nenhum, com a mesma quantidade de certeza que eu tinha no começo, que era 0, só que agora, sem a oportunidade. E o mais difícil de admitir não é que eu perdi a oportunidade, é que eu sabia que estava perdendo enquanto pensava demais. Eu demorei um tempo para entender que o excesso de pensamento raramente é uma busca por clareza. Na maioria das vezes, é uma forma sofisticada de procrastinação. Uma maneira de parecer produtivo enquanto você não faz nada. De convencer a si mesmo de que está sendo responsável, quando na verdade está sendo paralítico. A vida não espera você ter certeza. Ela acontece enquanto você delibera. Teve um período da minha vida em que se alguém me perguntasse como eu estava, eu respondia bem, e não estava mentindo, mas também não estava sendo completamente honesto. Porque bem significava eu tenho onde morar, tenho o que comer, tenho pessoas que me importam, não estou passando por nenhuma crise evidente, nada estava explodindo, nada estava em colapso. Objetivamente, a vida estava ok. E mesmo assim, havia uma sensação que aparecia sempre no mesmo horário, final de tarde. Aquele momento entre o dia que termina e a noite que começa. Uma espécie de peso sem objeto, uma inquietação sem causa identificável, como se tivesse faltando alguma coisa que eu nem sabia o nome. Eu me sentia culpado por isso, porque do lado de fora tudo parecia bem, e eu achava que não tinha o direito de me sentir perdido quando a vida estava dentro do aceitável, como se o sofrimento só fosse legítimo quando havia uma causa nítida, uma catástrofe visível, uma razão que qualquer pessoa pudesse reconhecer de fora. Mas o vazio não funciona assim. O vazio não avisa, não pede licença, não espera você estar em crise para aparecer. Ele aparece exatamente quando tudo está dentro do esperado, porque é aí que você finalmente tem silêncio suficiente para sentir que algo não está certo. E o pior não era o vazio. Era a sensação de não ter o direito de sentir vazio. E eu fui entendendo devagar que se sentir perdido não é o oposto de ter uma vida estruturada. Às vezes é justamente porque a vida está muito estruturada em coisas que você nunca parou para escolher de verdade que você se perde dentro dela. Não é crise, é sinal.
E sinal é diferente de problema. Sinal você decodifica, problema você resolve. E às vezes o que parece que está errado com sua vida é só a sua própria consciência batendo na porta pedindo que você preste mais atenção. Eu tenho uma gaveta de verdade física que eu chamo mentalmente de o cemitério dos começos. Tem um caderno com 40 páginas escritas de um livro que eu ia escrever. Tem um plano de negócios que eu fiz durante 3 semanas com uma seriedade impressionante. Tem um curso online que eu comprei, assisti as primeiras 4 aulas com entusiasmo genuíno e nunca mais abri. Tem um diário que eu comecei em janeiro de um ano que eu prefiro não identificar e que tem exatamente 8 entradas. Por muito tempo, eu olhei para tudo aquilo e senti uma espécie de vergonha, como se aquela gaveta fosse prova de algum defeito de caráter, prova de que eu não tinha comprometimento, não tinha disciplina, não tinha o que precisava. Mas eu fui entendendo que a questão não era a falta de disciplina, a questão era outra e era mais honesta do que eu queria admitir. Eu adorava o começo das coisas, porque o começo é seguro. No começo, tudo ainda é possível. O livro ainda pode ser bom, o negócio ainda pode funcionar, o projeto ainda pode virar algo. O começo é cheio de potencial não testado, e potencial não testado não pode falhar. O meio é onde a realidade aparece, e a realidade muitas vezes é menos glamurosa do que o sonho. No meio do livro, você descobre que escrever é solitário e lento e cheio de dias em que tudo parece ruim. No meio do negócio, aparecem os problemas que você não tinha calculado. No meio do curso, o conteúdo começa a exigir o que você ainda não sabe. E é exatamente aí, no ponto em que o encantamento passa e o esforço real começa, que a maioria das pessoas encontra uma nova ideia brilhante, que parece muito mais promissora do que aquela que está pela metade. Eu fiz isso por anos. Troquei começos por começos. Colecionei pontos de partida sem nenhum ponto de chegada. Eu não tinha um problema com disciplina. Eu tinha um problema com quem eu me tornava quando as coisas ficavam difíceis. E a virada não aconteceu quando eu encontrei o projeto certo ou a disciplina certa. Aconteceu quando eu parei de fugir do meio, quando eu decidi ficar. Mesmo quando estava feio, mesmo quando não estava fluindo, mesmo quando eu tinha certeza de que tinha escolhido errado. Porque a pessoa que termina as coisas não é necessariamente a mais talentosa, é a que aprendeu a tolerar o desconforto do meio. Tem uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo, com uma ansiedade que eu não sabia nomear. Eu estou no caminho certo? E o que tornava essa pergunta particularmente cruel era que eu nunca conseguia respondê-la com segurança, porque eu nunca tinha certeza de qual era o critério. Certo segundo quem? Certo em relação a quê? Certo comparado a qual versão alternativa de mim que poderia ter existido se eu tivesse escolhido diferente em algum momento que eu mal consigo identificar. Eu observava as pessoas ao meu redor e tentava ler nos rostos delas se tinham encontrado o que eu procurava. Às vezes parecia que sim. Às vezes a vida de alguém parecia tão encaixada, tão coerente com o que deveria ser, que eu ficava com aquela sensação de que havia um manual de instruções que todo mundo tinha recebido, menos eu. Mas com o tempo eu fui desconfiando de uma coisa, que o caminho certo talvez não seja um lugar que você encontra. É um lugar que você reconhece, mas só depois de já ter caminhado um trecho por ele. Ninguém sabe se está no caminho certo enquanto está no começo do caminho. Essa é uma das mentiras mais cruéis que a gente conta para si mesmo, a de que deveria ser possível saber com antecedência que a direção é a certa. O que eu comecei a fazer e que mudou alguma coisa em mim foi parar de perguntar se estava no caminho certo e começar a perguntar uma coisa diferente. Hoje, com o que eu tenho e o que eu sei, estou me movendo na direção de quem eu quero ser? É uma pergunta menor, é uma pergunta menos dramática, mas é uma pergunta que eu consigo responder com o que tenho agora, não com certezas que não existem ainda. E percebi que a sensação de estar no caminho certo não vem de uma revelação súbita, vem da consistência de escolhas pequenas que, olhando para trás, formam uma linha que faz sentido. Tem uma coisa que eu fazia e que às vezes ainda faço, vou ser honesto, que é comparar a minha vida com a de outras pessoas de uma forma que nunca era justa comigo mesmo.
Eu comparava o meu bastidor com o palco deles. Eu via a realização de alguém, o resultado, o produto final, a foto, o momento, e comparava com o meu processo, com a minha bagunça interna, com a minha dúvida, o meu rascunho, a minha versão inacabada de mim mesmo. E claro que a comparação nunca saía favorável. Você não pode comparar o seu processo com o resultado de alguém e sair sem se sentir insuficiente. É matematicamente impossível. Eu lembro de um período em que eu seguia algumas pessoas e sentia aquela pontada estranha ao ver o que elas estavam construindo. E eu ficava me perguntando por que não conseguia ter aquela clareza, aquela direção, aquela confiança aparente. Até que um dia eu conversei com uma dessas pessoas, e ela era exatamente tão perdida quanto eu, só era perdida de um jeito diferente, em áreas que ela não mostrava. Ela tinha as próprias gavetas cheias de e-mails, os próprios horários de final de tarde carregados, as próprias perguntas sem respostas sobre se estava indo na direção certa. A comparação é sempre uma ficção. Você está comparando uma realidade, a sua, com uma narrativa cuidadosamente editada da realidade de alguém. Mas além disso, eu fui entendendo algo mais profundo sobre a comparação, que ela raramente é sobre o outro, ela é sobre você, sobre algo que você quer e ainda não tem, sobre um desejo não dito que aparece disfarçado de inveja ou admiração. E quando você consegue olhar para a comparação assim, não como prova de que você está ficando para trás, mas como mapa de um desejo que ainda não foi nomeado, ela vira outra coisa, ela vira informação. O que você admira no outro é provavelmente o que você quer construir em você, e isso é um ponto de partida muito melhor do que uma ferida. Teve um período em que eu parei de fingir que sabia o que queria. E foi o período mais desconfortável e mais honesto da minha vida até então. Porque a gente aprende muito cedo que não saber o que quer é uma espécie de falha. Você chega numa conversa, alguém pergunta: "O que você quer fazer da sua vida?" E você precisa ter uma resposta, uma boa resposta. Uma resposta que soe coerente e ambiciosa e que demonstre que você tem direção. E eu tinha essas respostas. Eu as praticava. Mas eram respostas para a pergunta dos outros, não para a minha própria. Quando eu finalmente parei e perguntei para mim mesmo, em silêncio, sem precisar soar bem, a resposta honesta era: eu não sei direito. Eu tenho algumas direções, algumas coisas que me movem mais do que outras, alguns dias em que me sinto mais vivo do que em outros. Mas uma visão clara, definida, articulada, não. E curiosamente, quando eu parei de fingir que sabia, algo mudou. Porque o não saber, quando você o aceita de verdade, deixa de ser um vazio ameaçador e vira um espaço aberto, um espaço onde você pode observar o que aparece, o que persiste, o que sobrevive ao tempo sem que você precise alimentar artificialmente. Não saber o que você quer não é o problema. Fingir que sabe e seguir uma direção que nunca foi realmente sua é o problema. Eu aprendi a ter mais respeito pelo não sei, a tratá-lo não como ausência de resposta, mas como resposta provisória, como um estado honesto de alguém que ainda está prestando atenção, que ainda está coletando dados sobre si mesmo antes de tirar conclusões precipitadas. E isso, descobri, é uma forma muito mais inteligente de viver do que seguir um mapa que você mesmo inventou para parecer que tem destino. Houve uma época em que eu percebi que não conseguia ficar num cômodo por mais de 15 minutos sem pegar o celular. Não porque precisava de alguma coisa nele, porque precisava escapar de alguma coisa fora dele. Eu não estava vivendo, eu estava editando uma versão aceitável de mim. E o irônico é que as coisas que eu precisava fazer, as coisas que realmente importavam, os projetos que eu dizia que eram prioridade, as decisões que eu sabia que precisavam ser tomadas, essas coisas ficavam esperando. Eu as adiava com uma eficiência impressionante. Mas nunca fiquei sem fazer nada. Eu estava sempre muito ocupado com coisas que não importavam tanto. Eu fui entendendo que a incapacidade de focar raramente é preguiça. É quase sempre uma forma de regulação emocional mal calibrada. Você foge para o estímulo fácil não porque é fraco, mas porque o cérebro humano não foi construído para lidar com tarefas difíceis, ambíguas, sem retorno imediato. E o mundo moderno oferece uma quantidade industrial de alternativas que entregam recompensa instantânea.
Focar não é uma questão de vontade, é uma questão de ambiente e de decisão antecipada. O que me ajudou não foi força de vontade, foi eliminar escolhas. Colocar o celular em outro cômodo, trabalhar em janelas de tempo com começo e fim definidos. Tratar o foco como um músculo que atrofia com o desuso e não como uma virtude que você tem ou não tem. E a coisa mais importante que aprendi sobre isso: o barulho que você sente na cabeça, a incapacidade de ficar quieto, de sustentar um pensamento, de sentar com algo difícil por mais de alguns minutos, esse barulho não é o seu jeito de ser. É o resultado de anos treinando seu cérebro para fugir do silêncio. E o que está no silêncio, você vai descobrir, é exatamente o que você precisa escutar. Eu passei anos vivendo como se houvesse uma câmera ligada em mim. Não de forma consciente, mas havia sempre, em algum nível, uma avaliação acontecendo em tempo real. Uma parte de mim que observava o que eu fazia e se perguntava como aquilo apareceria aos olhos dos outros. O que iam achar da minha escolha, do meu posicionamento, da forma como eu reagia a determinada situação, do que eu postava e do que eu escolhia não postar, o que às vezes era ainda mais calculado. Eu estava constantemente editando, e a coisa mais desgastante nisso não era a edição em si, era a energia que ela consumia. Porque manter uma performance, mesmo que involuntária, mesmo que inconsciente, cansa de um jeito que é difícil de localizar. Você chega no final do dia sem ter feito nada particularmente exaustivo e está completamente drenado, e não sabe de onde veio o cansaço. Veio de se manter apresentável o tempo inteiro. Teve um dia que eu fiz algo que parecia pequeno, mas que virou um divisor de águas para mim. Eu fiz uma escolha que era a certa para mim, que eu sabia que era a certa, sabendo que algumas pessoas ao meu redor não iam entender, que iam achar estranho, que iam comentar. E eu fiz do mesmo jeito, e esperei acontecer alguma coisa. E quase nada aconteceu. Porque as pessoas estavam ocupadas demais com as próprias vidas para prestarem tanta atenção na minha quanto eu imaginava. Isso soou libertador e levemente humilhante ao mesmo tempo. Libertador porque significava que eu podia parar de performar. Humilhante porque significava que eu havia passado tanto tempo me preocupando com uma plateia que mal sabia que eu existia. E a partir daí, fui aprendendo, aos poucos, com recaídas, a fazer as coisas por mim. Não para parecer bem fazendo-as, não para que alguém aprovasse. Para mim. Então eu volto para onde comecei. Se a sua vida virasse um filme agora mesmo, com tudo que está acontecendo, com tudo que não está, com os projetos abertos pela metade, com as perguntas sem resposta, com o vazio de final de tarde que não tem causa identificável, você assistiria até o final? Quando me fiz essa pergunta de verdade pela primeira vez, a resposta honesta foi: não tenho certeza. E isso me assustou, não por catastrofismo, mas porque era uma resposta honesta vindo de um lugar real, uma resposta que dizia que havia algo importante que eu ainda não estava fazendo pela minha própria história. Mas tem uma coisa sobre filmes que eu fui lembrando. Os filmes que valem a pena, os que você assiste e não consegue sair do lugar, os que ficam com você dias depois, não são sobre personagens que tiveram uma vida perfeita e sem obstáculos. São sobre personagens que enfrentaram algo real, que tiveram dúvidas, que erraram, que ficaram parados no meio quando deveriam estar avançando, que perderam coisas e não sabiam como seguir. O que torna um filme assistível não é a ausência de conflito, é a presença de alguém que decide continuar apesar do conflito. E eu fui percebendo que a minha vida, com todas as gavetas cheias de meios, com todos os finais de tarde pesados, com todas as decisões que eu travei por medo, com todos os momentos em que não soube o que queria, com toda a comparação injusta que fiz comigo mesmo, era mais interessante do que eu havia percebido. Não porque era especialmente dramática ou especialmente bela, mas porque era minha, e era real, e estava acontecendo agora. O problema não era o filme. O problema era que eu estava assistindo distraído, com o celular na mão, esperando a parte boa chegar sem perceber que estava perdendo o que já estava acontecendo. A pergunta que eu deixo não é se a sua vida seria um bom filme. A pergunta é: você está presente nela? Não a versão editada, performada, aprovada. A versão real, com o que você não sabe ainda, com o que você ainda vai descobrir,
com os meios que estão na gaveta esperando que você volte. Porque essa versão, a real, a bagunçada, a que ainda não chegou em lugar nenhum, essa é a única que vale assistir e a única que pode surpreender você. Se você chegou até aqui, tem uma pergunta que gostaria de ver sua resposta nos comentários. Não sobre o que você quer da vida, não sobre seus planos, mas qual foi o último momento em que você se sentiu completamente presente na sua própria vida? Só isso, porque no final, ninguém assiste o seu filme além de você. E se alguém que você conhece também está assistindo a própria vida distraído, talvez esse vídeo chegue na hora certa. E talvez o problema nunca tenha sido a sua vida, mas o fato de você não estar realmente nela.